Os destaques desta edição. Professores rejeitam proposta da CEMED, mas descartam paralisação. Operação 01. Ministério Público Federal denuncia ex-gerente executivo do INSS no Amazonas. Ministério Público do Estado ajuiza recurso contra a decisão que autoriza a transferência de presos para presídio feminino. Com complicações renais, Amazonino Mendes está internado no Sírio-Libanês em São Paulo. Comissão propõe fim da isenção de tributo para mineração. Bolsonaro diz esperar que plenário reverta a decisão que tirou o COAF do Ministério da Justiça. A Embaixada da Venezuela nos Estados Unidos tem ocupação, piquetes, prisões e luz cortada. Em Caracas, 3 deputados fogem para embaixadas para não serem presos e Guaidó admite que Maduro poderá mandar prendê-lo. Forte terremoto sacode sudoeste do Japão. Corpo de homem com sinais de estrangulamento é encontrado no Tiradentes. Outro foi morto a tiros e o trânsito fez mais uma vítima. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuva e trovoada no início da madrugada, dentro da previsão de 30 milímetros de precipitação pluviométrica do Climatempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 10 de maio. 130 dias do ano. Faltam 235 para terminar 2019. Dia de Santo Ubaldo. Também é o dia do campo, dia da cozinheira, dia da cavalaria, dia mundial do doente com lúpus, criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, com o intuito de alertar o mundo a respeito dessa doença, e o dia do guia de turismo. A cheia do Rio Negro continua. Foram mais 5 centímetros, como diz a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 89 centímetros. Fatos marcantes da história. 1984, o Fundo Monetário Internacional aprova um empréstimo de 260 milhões de dólares para o Brasil para compensar uma queda de suas exportações. Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul no dia 10 de maio de 1994. Ele é o primeiro negro da história a assumir o cargo naquele país. Mandela era pacifista e fazia campanhas por uma sociedade democrática mais livre e multirracial. Em 1993, junto com Frederic de Klerk, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Agora 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas fiscalizou na manhã de ontem 43 instrumentos de balanças comerciais. Foram encontradas irregularidades em 4 delas, sendo 2 balanças de modelo importado sem a aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro. Uma falsificada e um modelo de balança nacional que lesava o consumidor em 40 gramas, indicando peso acima do real. De acordo com o diretor-presidente do IPEM, o engenheiro Márcio André Brito, a operação é resultado de um grupo de trabalho de fiscalização em parceria com o Ministério Público do Estado, Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor e outros órgãos estaduais. 5h51 em Manaus. Primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, me chama a atenção hoje uma informação de que uma garota de 5 anos no bairro do Coroado foi espancada pela própria mãe. O Conselho Tutelar foi informado por uma tia da criança. Agora, o motivo dessa agressão da mãe a essa criança de 5 anos, porque ela não queria tomar banho para ir ao colégio, Pellegrini, e ela foi espancada violentamente pela mãe. E as informações dão conta, Paulo Guerra, de que não foi a primeira vez. A criança já havia levado várias surras, já havia sido maltratada pela própria mãe várias vezes, e dessa vez a coisa foi bem pior. Ela ficou com vários hematomas pelo corpo, foi levada primeiro a uma delegacia que acionou rapidamente o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já indiciou a mãe, vai ser levada aí para a delegacia para responder processo, e a guarda da filha da garotinha foi rapidamente, imediatamente passada para o pai. A madrugada estava linda, Pellegrini, para quem trabalha. Após a meia-noite, muita chuva com trovões, uma trovoada em Manaus, seguida de muitos relâmpagos e muita água, Alberto Pellegrini.
Pois é, Paulo, não se tratou de uma chuva isolada não, né? Foi uma chuva que caiu em toda a cidade, e né? forte. Aí nessa área central, aí onde você se deslocou, como também nos extremos da cidade, como na zona norte, na zona leste da cidade, também tivemos o privilégio aí dessa grande chuva durante a madrugada. Foram aproximadamente aí, Paulo Guerra, mais ou menos 1h30 de chuva, mas foi muita água. Pois é, Peregrini, e o tempo nesse instante ainda está nublado. Ainda nublado, Paulo, pista molhada, né? Oferecendo aí uma atenção, né? Merecendo uma atenção melhor por parte do condutor. Temos pista molhada, tempo ainda nublado, Paulo, a gente dá uma olhadinha assim, não somos nenhum especialista, porém dá para perceber, Paulo, que pode sim chover a qualquer momento. Pois é, Peregrini, como já dissemos aqui na abertura do jornal, 30 milímetros, de chuva está prevista para hoje aqui em Manaus, Peregrini. Pois é, Paulo, vamos esperar aí, né? 30 milímetros, a gente já viu aí muita coisa acontecer com o volume d'água dessa forma, e tomara que não caiu 30 milímetros, né? Dá o que dá pra gente perceber, porém, pode chover ainda no dia de hoje. Já deve ter chovido pelo menos 10 milímetros durante a madrugada, Alberto Peregrini. E tivemos aí o corpo de homem encontrado com sinais de estrangulamento lá no bairro, no Conjunto Tiradentes, Peregrini. Conjunto Tiradentes, Paulo Guerra, né? Esse homem foi encontrado, né, com sinais de estrangulamento. Aquela área, tem uma área ali, né, dentro do conjunto ali, aquela área de mata e de noite, não é a primeira vez que corpos são estrangulados, são desovados naquela área. E ontem, muita chuva também, Paulo Guerra, na hora que o INEM chegou ao local, já estava chovendo, né? Foi na madrugada esse crime e a polícia já investiga para ver quem foi que matou e por que matou esse homem naquela área do Conjunto Tiradentes. Outro homem foi morto a tiros. Onde aconteceu, Peregrini? Já temos aí o local? Pois é, Paulo Guerra, um homem foi morto a tiros e deu entrada no pronto-socorro no pronto-socorro João Lúcio. Ainda não chegou no Instituto Médico Legal a ficha, né, que traz os detalhes da morte desse homem. Nós temos a informação de que esse homem foi morto a tiros, bem como outro que morreu também no 28 de agosto por acidente de trânsito, um atropelamento. Daqui a pouco, Paulo Guerra, dentro do nosso noticiário policial, todos os detalhes em relação a essas duas mortes. Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando voltaremos com essas e outras informações, sem antes interagirmos com os nossos ouvintes. Paulo, fez aniversário o Sargento Escócio, ele é da Casa Militar e fez aniversário, ouvinte do Jornal da Manhã, um abraço para ele, bem como o Sargento Jonilson Sena também está ouvindo o Jornal da Manhã, e o Sargento o Sargento Cruz Júnior, também na audiência maior do nosso noticioso, do nosso Jornal da Manhã, Paulo Guerra. E abraçando esses ouvintes, a gente abraça os demais, principalmente do interior do estado, daquelas comunidades bem distantes realmente, onde o nosso ouvinte, Paulo, conta apenas com radinho de pilha, mas ainda assim está ligado no nosso Jornal da Manhã. Peregrini, falando em trânsito, a informação de que o trânsito é muito intenso na Altaz-Mirim, próximo da rotatória do Armando Mendes. Que chão de bola! Pois é, Paulo, essa área ela é muito movimentada, né? Como a gente fala aqui todas as manhãs, a rotatória da Samsung, também conhecida como a bola do Armando Mendes, Paulo, é ali onde tem aquela confluência, a ligação entre a zona leste e o distrito industrial, e ali tem passando ônibus de grande porte em todo momento. E quando engarrafa assim, é que houve algum tipo de acidente ou algum carro em pane mecânico. Vamos já verificar essa situação. 5h56. Candidatos interessados em fazer estágio em Direito na Defensoria Pública já podem consultar o edital com os detalhes do processo seletivo. O documento disponibilizado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas visa o preenchimento de 10 vagas imediatas para lotação nas unidades da Defensoria na capital e cadastro de reserva. O edital está disponível para consulta por meio do site do DPE Amazonas, www.defensoria.am.def.br. Repita, Eduardo.
www.defensoria.am.def.br. Na aba da Exudipam, no link Editais. Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em curso de graduação de Direito em instituições públicas ou privadas credenciadas pelo órgão competente e devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação. Os aprovados receberão bolsa de R$ 779, auxílio transporte de R$ 167,20 e seguro contra acidentes pessoais, intrigas, assassinatos e tortura. A violência e a ação contínua marcam Tosca, uma das óperas mais teatrais do compositor italiano Giacomo Puccini. A terceira obra será apresentada no Festival Amazonas de Ópera, estreia neste sábado às 20 horas no Teatro Amazonas e conta a trágica história da cantora Floria Tosca. A montagem do FAO tem a parceria do Teatro Solis do Uruguai em produção e cenário. A Água de Manaus vai oferecer seus serviços para a população da zona norte da cidade neste sábado. Serão 2 pontos de atendimento itinerante: o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, e a Escola Municipal Sérgio Augusto Pará Bittencourt, no bairro Novo Israel. Os moradores terão a oportunidade de renegociar débitos com a concessionária em parcelas que podem chegar até 120 vezes, solicitar vistorias, efetuar a troca de titularidades nas contas, fazer o cadastro na tarifa social, benefício que concede 50% de desconto nas faturas e solicitar novas ligações de água. A Procuradoria-Geral do Estado vai empossar nesta sexta-feira às 10 horas no cargo efetivo de Procurador do Estado o advogado Arthur Marcel Batista Gomes, aprovado no concurso público de 2017. A cerimônia acontecerá na sala do Conselho de Procuradores da PGR-AM. A posse se dará em substituição à ex-procuradora Caroline Ferreira Ferrari, que deixou o cargo no último dia 5 de abril, após ser aprovada em um concurso público para atuar como juíza do trabalho. O setor de mineração deve responder por um adicional de 15% do produto interno bruto PIB do Estado, projetou o secretário de Estado de Planejamento Jório Veiga, ao lançar nesta quinta-feira, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, 2 importantes ferramentas para estruturar o setor: a Câmara Setorial de Recursos Minerais, onde serão definidas políticas públicas de exploração sustentável de mineração, e o Sistema Interativo Online de Informação de Recursos Minerais. Urucará vai completar 132 anos. De lá fala o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará estará iniciando neste sábado as comemorações alusivas aos 132 anos do município em homenagem às mães. O evento dará início às 6 da tarde deste sábado, com a oração e gratidão a Deus, presidida pelo padre Alex Viana. Este primeiro dia de comemoração será dedicado às mães, com apresentações no palco, com louvores, grupos musicais, a apresentação da melhor idade, sorteios para as mães e finalizando com a fala do prefeito Henrico Falabella. O evento dará sequência no domingo, 12 de maio, com homenagem aos 132 anos do município, iniciando às 5 da manhã, com alvorada musical, carreata pela cidade. Logo após a tradicional corrida pedestre. Na sequência, corrida de rabeta, canoagem, casqueta e natação. O aniversário do município é uma data importante que resgata a história do povo urucaraense. A concentração ocorrerá na Praça da Matriz, no centro da cidade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Ainda há pouco falávamos sobre o congestionamento lá na rotatória do Armando Mendes. E o que aconteceu lá foi um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. O motoqueiro está sendo atendido pelo SAMU. O Ministério Público do Estado, por meio das promotorias de justiça de execução penal, ajuizou recurso contra a decisão judicial que autorizou a transferência de presas e presos dentro do sistema carcerário do Estado. A decisão saiu no dia 2 de maio a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas, SEAP. Na ocasião, a SEAP transferiu 70 internas da penitenciária feminina de Manaus para o Centro de Detenção Provisório Feminino. Essa mudança foi feita para que a prisão feminina entre
então pudesse acomodar 62 homens que foram transferidos do Centro de Detenção Provisório Masculino, o CDPM-2. Em nota, o Ministério Público afirma que a unidade penitenciária feminina foi transformada em um novo Centro de Detenção Provisório Masculino. Por esse recurso, um agravo em execução foi ajuizado. Os acidentes de trabalho causaram 24 mortes de trabalhadores no Amazonas somente em 2018. Os óbitos de pessoas em ambiente de trabalho se concentraram em Manaus. Os acidentes de trabalho deixaram mais de 3.000 trabalhadores afastados do trabalho em todo o estado. Esses dados são do Smart Lab, do Trabalho Decente, que é um laboratório multidisciplinar desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Após registrar a redução do número de casos de óbito de trabalhadores em seus locais de trabalho desde 2016, o Amazonas voltou a apresentar aumento dessas mortes no ano passado. Nos últimos 7 anos, 173 trabalhadores morreram em acidentes de trabalho aqui no Amazonas. Nesta quinta-feira, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, reafirmou ao governador Wilson Lima o apoio do governo federal ao Festival de Parintins. Da minha parte, terá todo o meu apoio, todo o meu empenho, assegurou o ministro, que confirmou visita a Parintins no período do festival e anunciou que, na reformulação da Lei Federal de Incentivo à Cultura, festas populares como os festivais de Parintins e de Ópera do Amazonas poderão captar até 6 milhões. O ministro comentou que boa parte dos recursos da Lei Rouanet costumava ir para as regiões sul e sudeste, mas que outras regiões, inclusive a amazônica, têm projetos que necessitam de apoio. O ex-prefeito de Manaus e ex-governador do estado, Marcelino Mendes, está internado desde a terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O político de 79 anos teria tido complicações renais. O quadro de saúde atual não foi informado, mas a previsão é que ele tenha alta no domingo e então retorne a Manaus. Em abril, Marcelino Mendes informou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que não poderia comparecer à audiência do processo movido por Wilson Lima por calúnia e difamação, porque passaria 30 dias em São Paulo em um tratamento de saúde. O Ministério Público Federal recebeu nota técnica assinada por 3 especialistas em sistemas energéticos de universidades brasileiras, na qual apontam a geração de energia solar fotovoltaica centralizada como alternativa para garantir a segurança energética do estado de Roraima. Segundo o estudo, a linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista, que faz parte do chamado Linhão de Tucuruí e vem sendo defendida pelo governo federal como única saída para o problema, não é a opção mais rápida nem mesmo mais barata para oferecer uma solução urgente. A nota técnica é assinada pelo doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e professor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Arthur de Souza Mora, pelo doutor em Sistema de Potência e especialista em Planejamento Energético pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Ricardo Fuji, e pelo geógrafo mestre em Ciências Ambientais e especialista em Energia pelo Greenpeace Brasil, Marcelo Lateman Lima. A ajuda humanitária do governo do estado avança pelo interior do estado e nesta quinta-feira chegou ao município de Boca do Acre, no sudoeste do estado, na calha do Rio Purus. Na sede municipal, o governador em exercício e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, entregou kits humanitários para 801 famílias que vivem em 25 comunidades. Em Boca do Acre, 6.410 pessoas foram atingidas pela cheia deste ano. No município, a Defesa Civil está instalando 6 purificadores Salta Z. Desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde, o equipamento é 25% mais barato que produtos similares, garantindo a água potável para até 1.000 pessoas por dia. Além dos 6 purificadores Salta Z, o município recebeu 1.362 cestas básicas, 3.205 kits de higiene, 801 kits com redes, lençóis e mosquiteiros, 801 kits de limpeza com 80 colchões, 80 jogos de cama e 80 travesseiros. Carlos Almeida explicou que desde quando assumiu o governo, o Wilson Lima se preocupou em planejar o atendimento das famílias, uma vez que a Defesa Civil já fazia projeção de uma cheia acima da média neste ano. Aqui em Boca do Acre, mais uma atuação do governo do estado, onde a Defesa Civil está levando ajuda humanitária. O governador Wilson Lima tem coordenado todas as suas equipes, o Coronel Máximo tem trabalhado com a sua equipe, instalando o trabalho já de prevenção e também aqui a instalação e inauguração do Salta Z. Esse é um trabalho de prevenção, o estado do Amazonas está se adiantando às problemáticas decorrentes da cheia, 12 municípios estão sendo atendidos, mas isso não exclui a atuação que se fará para todo o estado do Amazonas com relação à implantação de mecanismos de saneamento básico, dentre os quais o tratamento da água. Agora 6 horas 10 minutos em Manaus.
O Ministério Público Federal denunciou o ex-gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS no Amazonas, Crisares do Alcei Silva de Santana, pelos crimes de corrupção, peculato, coação e inserção de dados falsos em sistema de informações. O ex-gerente foi preso na Operação 01, deflagrada em 22 de abril, que cumpriu mandado de prisão em Manaus, Manacapuru e em Ilhéus, na Bahia. As fraudes cometidas por Crisares passaram a ser investigadas a partir de notícias de possível concessão indevida de benefício previdenciário e enriquecimento ilícito. Após monitoramento telefônico autorizado pela Justiça Federal, foi possível constatar que o gerente se utilizou do cargo para obter vantagem para si e para terceiros, incluindo pedido de propina sobre contrato firmado por empresas com o INSS. As investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União apontaram que o gerente cobrou pagamento de propina de mais de R$126 mil, correspondendo a 10% do valor do contrato para a retomada e conclusão da obra de construção da Agência da Previdência Social no Careiro Castanho. Além disso, Crisares indicou a empresa contratada pelo INSS a contratação de uma corretora específica de modo a beneficiar. Em outra situação, o gerente do INSS solicitou a representante de empresa prestadora de serviços gerais que ele próprio indicasse os funcionários a serem contratados para atuar pela empresa no Instituto. Diante de denúncia feita pela representante da empresa na Procuradoria Federal junto ao INSS, Crisares a pressionou, levando a representante a desfazer a denúncia já formalizada. A concessão de benefício de pensão por morte de maneira indevida a uma pessoa da família de Crisares também foi uma das fraudes identificadas na investigação. O projeto de lei 39/2019, que proíbe as empresas de telecomunicações que incluírem taxas adicionais sem autorização do cliente na fatura do serviço contratado, foi aprovado na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. A propositura foi do deputado Serafim Corrêa, do PSB. Segundo o parlamentar, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação Informática e Inovação, quase 40% do que se paga na fatura corresponde a serviços extras não solicitados pelo consumidor embutidos na conta. Nesta quinta-feira, na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, lançou campanha Adote uma Conização e Evite um Câncer de Colo Uterino no Amazonas. O parlamentar se referiu ao projeto Ver e Tratar, que pauta das lesões pré-cancerosas do colo uterino detectados em exames preventivos. O projeto será coordenado pela equipe de médicos do Serviço de Ginecologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado e tem por finalidade prevenir e evitar o deslocamento dessas mulheres portadoras de lesões. Para isso, serão realizados mutirões permanentes em municípios polos a cada 6 meses, como Itacoatiara, Boba, Manacapuru, Tabatinga, Parintins, Tefé, Coari e iniciado no município de São Gabriel da Cachoeira. Josué Neto marca a data para a apresentação de relatório dos primeiros 100 dias da atual legislatura da Assembleia Legislativa. Quem tem os detalhes é J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, do PSD, marcou para a próxima terça-feira, dia 14, às 10 horas, no plenário Rui Araújo, a apresentação do relatório com os 100 primeiros dias de trabalho de todos os parlamentares da 19ª legislatura. Josué Neto destacou que, abre aspas, não é uma prestação de contas da mesa diretora nem da figura do presidente. É uma prestação de contas coletiva dos trabalhos dos deputados e deputadas estaduais, de suas assessorias e dos setores desta casa. Fecha aspas, afirmou. Para o presidente, a ação reforça o sentimento de casa aberta para todos que estão conduzindo os trabalhos da 19ª legislatura. Josué Neto ressaltou ainda que nos últimos meses a ALEAN recebeu todos os segmentos da sociedade e em nenhum momento os deputados deixaram de dar voz a todos aqueles que procuraram a casa para intermediar as resoluções dos problemas, seja com o governo do estado, seja com as prefeituras municipais. Abre aspas, esta casa está aberta a todos que precisam e o trabalho dos parlamentares reflete esse sentimento. Fecha aspas, disse Josué Neto. Ainda segundo o presidente, o Conselho de Comunicação da Assembleia está produzindo em parceria com as assessorias dos parlamentares uma revista em formato PDF com o resumo das principais atividades dos primeiros 3 meses de atuação legislativa, que será disponibilizado no site da ALEAN. Abre aspas, será um momento importante para apresentarmos à sociedade, por meio da
da imprensa as principais ações realizadas no período. Por isso, convidamos jornalistas dos veículos impressos, televisivos, portais, rádios e blogs, além dos membros do Poder Público da Câmara de Manaus, Governo do Amazonas, Associação de Municípios e Ministério Público Estadual e Federal. Será um momento especial para a Assembleia. Fecha aspas, comentou o presidente. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:16. Centenas de trabalhadores da rede municipal de ensino se reuniram em uma Assembleia Geral na tarde de ontem para definir as propostas discutidas sobre o plano de cargos e carreiras da categoria. O novo encontro só deve acontecer após uma reunião com o representante da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, prevista para a próxima quarta-feira, dia 15. No encontro que aconteceu no auditório do Sindicato dos Urbanitários, no bairro de Cachoeirinha, os professores debateram a situação da categoria em várias zonas da cidade e reafirmaram não aceitar a última proposta apresentada pela SEMED de reajuste de 5% no salário e 20% no auxílio alimentação. A categoria reivindica 15% de reajuste, assim como os professores da rede estadual de educação que estão em greve. Uma das representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Vanessa Antunes, disse que ainda é cedo para indicar greve e que a categoria está em negociação com a SEMED. Os professores da rede estadual de ensino devem fazer uma assembleia hoje para decidir se aceitam a contraproposta do governo e assim encerrar o movimento paredista. Polícia. Peregrino, ainda há pouco falávamos sobre um engarrafamento, o trânsito intenso lá na rotatória do Armando Mendes, um acidente, não é, Peregrini? Acidente, Paulo, um acidente de trânsito, mas com providências do Manaus Trânsito, que já está na área. Cheguei perto com o agente Dodô, com a gerente Jaqueline do Manaus Trânsito, que estão no local, Paulo Guerra. O trânsito vai começar a ser liberado daqui a pouquinho. Os carros já estão sendo levados para o acostamento. É no sentido de quem vem da rotatória do bairro de São José em direção à rotatória da Samsung, daí para o Distrito Industrial. Com isso, Paulo, são muitos veículos de grande porte na via nesse momento, causando aí um grande congestionamento. Teria sido um choque de um carro com uma motocicleta, não é, Peregrini? Motocicleta, Paulo Guerra. O motoqueiro aí ficou desacordado não, tá acordado, tá conversando ainda, tá ferido sim, porém não tem ferimentos mais graves, não corre risco de morte. Só para orientar os motoristas que trafegam aqui pela Luiz Antoni, o trânsito também está complicado na área, já que tem um carro em pane mecânica. Alberto Pellegrini, é o Jornal da Manhã, também dando informações sobre o trânsito para os seus ouvintes. Atualizando aí para quem está dirigindo nesse momento, Paulo Guerra, já passamos aqui do Distrito Industrial 2, da área da Zona Leste, até a Luiz Antoni, no centro da cidade, trazendo aí sempre as informações de trânsito dentro do nosso noticiário. Pellegrini e motoristas têm reclamado muito sobre o trânsito intenso e muito complicado na entrada do Manoa, né, Pellegrini, ali na Cidade Nova. Paulo, ali é pela Avenida Max Teixeira, no cruzamento com a Avenida São João, que é a famosa estrada do Manoa. Paulo, a situação realmente é muito complicada no local. Ainda bem que a obra já está licitada, teremos ali a construção de um viaduto, segundo já informou o prefeito Arthur Neto. É uma área que necessita muito realmente, Paulo, de uma intervenção no trânsito. O congestionamento é diário, todo dia tem congestionamento e não tem hora. Para você ter uma ideia, tá aí, o ouvinte está reclamando numa hora dessas do congestionamento no local. E vem aí uma grande obra, né, já anunciada pelo prefeito, um complexo viário ali na entrada do Manoa. Surpreendentemente, Alberto Pellegrini, ouvinte do Jornal da Manhã, o trânsito na Constantino Nery tranquilo, né, Pellegrini, apesar das intervenções realizadas ali. E os desvios foram muito bem bolados, bem feitos, e o trânsito flui sem muita normalidade. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Todos nós esperávamos, né, uma situação bem mais complicada, né, do trânsito na área da Constantino Nery, mas aqueles dentes de dragão que fecharam ali a Constantino Nery, não tendo mais o condutor acesso vindo da João Valério direto para a estrada do São Jorge, agora ele faz o retorno lá nos Bilhares, né, ali por baixo da ponte dos Bilhares, e volta pela Constantino e entra para o São Jorge. Isso deu uma fluidez muito boa para o trânsito. Já temos tapumes ali na Constantino Nery, né, Paulo Guerra, e tem um contrafluxo no sentido de quem vai para o centro da cidade. Aquela via de quem vai para o centro já está interditada ali no cruzamento com a estrada do São Jorge, mas vem mais interdição por aí, né, Paulo? E vamos esperar aí como é que vai ser feito o trânsito na área. Por enquanto
está fluindo de maneira tranquila. Mas os motoristas também têm que entender, sem interdição não há como realizar a obra, né, Pellegrini? E é temporário, né, Paulo? A obra vai durar aí aproximadamente 1 ano e depois ficaremos aí com esse legado para o resto da vida, vamos colocar assim dessa forma, com esse complexo viário que vai ajudar muito aquela área ali da cidade. Se hoje a situação já está do jeito que está, Paulo, a gente fica imaginando daqui a uns 5 anos, 3 anos, com esse grande número de veículos que é emplacado todo mês na cidade. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Diga para os nossos ouvintes. Muito bem, Paulo, eu vou dizer para você, ouvinte da Difusora, que no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento. O jovem estava gravemente ferido, já estava mais para lá do que para cá. E infelizmente, mesmo com toda a ação dos profissionais do pronto-socorro 28 de agosto, o homem veio a falecer por volta das 3h30 da madrugada de hoje. Isso no pronto-socorro 28 de agosto, que recebeu também uma pessoa vítima de agressão física, uma outra pessoa que foi baleada, foi vítima de arma de fogo, também deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Daí em diante, Paulo Guerra, foi só tranquilidade. Com a chegada da chuva, poucos atendimentos no setor de pessoas que dão entrada por violência, no setor de urgência e emergência. Pronto-socorro viveu um plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Muita gente internada no 28 de agosto, mas eles contam aí com a ação, com a dedicação dos anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos e enfermagens do pronto-socorro 28 de agosto agem como verdadeiros anjos da vida, todos os dias salvando, se empenhando para salvar vidas naquela unidade de saúde, uma das maiores da cidade, o glorioso pronto-socorro 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No João Lúcio, o tamanho é documento, é grande, está sempre pronto para receber quem está precisando de ajuda. E quem estava precisando de ajuda ontem à noite, um homem de aproximadamente 25 anos de idade, ele foi agredido por 2 homens após uma partida de futebol. As primeiras informações dão conta de que houve um desentendimento no campo e ele apanhou de 2 rapazes e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio cheio de hematomas. Foram pernadas, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes, mas o que doeu mais com certeza foi o dolorido golpe rabo de arraia. Ele levou-lhe um rabo de arraia e desacordou, dando entrada no pronto-socorro João Lúcio. Um motorista apaixonado ontem ameaçava cometer o suicídio se sua mulher não voltasse. Ele chorava à porta da casa dela. Um motorista do transporte rodoviário, ele chorava, ele queria sua mulher de volta. As informações dão conta de que ela o trocou por um outro homem e ele não sabe viver sem sua amada. Achei tão bonito, rapaz, o amor ainda existe. Ele chorava e depois, armado com uma faca, ele colocou a faca no pescoço e ameaçava empurrar a faca no pescoço. A mulher, infelizmente, Paulo Guerra, ela não tem coração. Ela dizia: quer se matar, se mata logo, desgraçado. Eu não te quero mais, eu já tenho melhor do que tu. Ele chorava, ele ameaçava cometer o suicídio. Logo depois ele foi aí, convencido por populares a não se matar. Arranja outra, rapaz, tem tanta mulher por aí, aquele papo e tal. Não, mas eu quero é ela que é o meu amor. E ela dizendo: eu não te quero mais. Uma desalmada, uma mulher sem coração que deixou o motorista de ônibus querendo o suicídio na área da zona leste da cidade. O motorista já se convenceu e hoje, nesse horário, já está trabalhando, dirigindo o seu coletivo. Deus me livre e guarde de uma situação dessa.
Eu sabia, não sei mais nem onde é que está meu papel. Que notícia ruim essa! Agora, as notícias do pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de agressão física. Ele levou, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um golpe de barra de ferro que lhe atingiu as canelas. O homem estava sentado numa cadeira e com a perna esticada para outra cadeira. De repente chegou o seu inimigo e deu-lhe um golpe de barra de ferro nas duas canelas. O homem tem a canela fina, a vítima, coitado. Pegou-lhe uma lapada e foi levado nos braços de populares ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele não andou não, depois de levar uma barra de ferro nas canelas, ele continua internado no pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem conhecido pela alcunha de acriano. Um acriano com uma faca na mão é um perigo. O acriano deu-lhe uma facada na barriga do seu oponente. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que esse acriano tem um vizinho que não presta, sabe? Aquele vizinho que põe som alto, aquele vizinho que fica usando droga, aquele vizinho que fica perturbando a vizinhança. Daí o acriano queria dormir e não conseguia porque o cara estava fumando o cigarro do capeta e estava com som alto. O acriano pediu a primeira vez. O acriano pediu a segunda vez. Na terceira vez, ele já pediu, mas foi armado com uma faca e enfiou na barriga do noiado, na barriga do maconheiro. O maconheiro rapidinho, o próprio acriano desligou o som e não se viu mais barulho de música. O homem que levou a facada deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 22h30 à noite de ontem. As primeiras informações dão conta que depois do crime, o acriano foi dormir e na madrugada já saiu para o trabalho. O acriano com uma faca na mão, estou falando do acriano lá do bairro Jorge Teixeira, é um verdadeiro perigo. Criana metido a valente, rapaz. E ele deu-lhe uma facada na barriga do vizinho maconheiro. Isso aconteceu na zona leste da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, deu entrada no Instituto Médico Legal um corpo vindo do 28 de agosto. Um homem que foi atropelado e morto, estava internado, ainda ficou internado no 28 de agosto, mas já estava mais para lá do que para cá. E acabou morrendo e deu entrada, visitou, deitou na pedra gelada do IML a noite passada. Tiros! Tiros! Tiros pelo corpo! Um homem baleado entre a vida e a morte deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Ele estava muito ferido. As primeiras informações dão conta de que ele já chegou no bico do urubu, já chegou mais para lá do que para cá. Havia pouco o que fazer. Logo após dar entrada, logo após ele chegar no João Lúcio, já mais para lá do que para cá, ele partiu dessa para pior e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele partiu dessa para pior e foi levado ao IML. Aliás, nasceu misteriosamente no Instituto Médico Legal, ali na área de Grama, 3 plantas, 3 pés de cravo de defunto. Impressionante como nasceu essa planta lá no IML. Um cravo, tá lá, para quem gosta de cravo de defunto, está brotando lá no IML, bem perto da escada, aquela escada que dá acesso à rua, tem lá 3 pés de cravo de defunto. Uma planta muito usada nos rituais de Umbanda, serve também para banho, para chamar dinheiro e descarrego.
Morte, estrangulamento no conjunto Tiradentes. Mais uma vez, uma das ruas escuras e desertas do conjunto Tiradentes foi palco de morte. Um homem apareceu estrangulado. Era a final da noite de ontem. O Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica e Científica estiveram no local e trabalharam debaixo de chuva com os peritos. Não tem essa não. O pessoal trabalha na chuva, trabalha no sol, trabalha a qualquer momento. Grande trabalho faz o Departamento de Perícia Técnica do Amazonas, que é um dos mais conceituados do Brasil, e uma equipe esteve no local para fazer os primeiros procedimentos de perícia na madrugada de hoje, lá no conjunto Tiradentes. A polícia esteve no local, o carro-tumba do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo, a Delegacia de Homicídios e Sequestro também esteve lá com uma equipe e já naquele momento já fazia os primeiros procedimentos de investigação para elucidar o crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, para não dizer que não falei de coisa boa, hoje é aniversário da Dona Graça, nossa ouvinte lá da Vila da Prata, fez contato conosco. Ela é fã do Jornal da Manhã, é fã do Paulo Guerra, é muito fã do programa do garotinho Valdir Correia. A Dona Graça da Vila da Prata hoje completando 65 anos de idade. Um abraço para Dona Graça, lá da Vila da Prata, ouvinte da Difusora. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Rogério Ceni está perto de ganhar o seu terceiro título oficial como técnico. Depois de levar com larga margem a Série B do ano passado e derrotar o Ceará no estadual dessa temporada, o ídolo do São Paulo mostrou toda a sua capacidade para derrotar o Santa Cruz por 1-0 na noite desta quarta-feira no Castelão e se classificou à final da Copa do Nordeste. O gol foi de Romarinho, atleta colocado por ele pouco antes do jogo. O vencedor agora encara a equipe do Botafogo da Paraíba, que se classificou horas antes ao derrotar o Náutico por 2-1 no estádio Amigão. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Godoy Cruz 1, Concepción 0. Olímpia 0, Cristal 1. Boca Juniors 2, Atlético Paranaense 0. Jorge Wilstermann 0, Tolima 2. Com o encerramento da fase de grupo da Copa Libertadores da América, além de definidas as equipes classificadas às oitavas de final do principal torneio do continente, também foi possível saber quais são os possíveis rivais de Corinthians e Fluminense, únicos brasileiros no pote 2 da Copa Sul-Americana. O sorteio será feito nesta segunda-feira, dia 13, na sede da Conmebol em Luque, lá no Paraguai. Entre os possíveis rivais alvinegros estão os conterrâneos Atlético Mineiro e Fluminense, além dos campeões da Libertadores, Atlético Nacional da Colômbia, Independiente da Argentina e Peñarol do Uruguai. O Tolima Algoz corintiano em 2011 também pode ser o rival alvinegro. Nesta quinta, a Conmebol definiu que a final não será mais em Lima, mas em Assunção, no Paraguai. PSG aceita vender Neymar se o Real Madrid ceder James Rodrigues, atualmente emprestado ao Bayern de Munique, mas a quantia de 350 milhões de euros, R$1,5 bilhão, segundo o jornal alemão Sport Bild. O presidente dos merengues, Florentino Pérez, estaria inclinado em aceitar a proposta. Ainda de acordo com a publicação, James Rodrigues comenta internamente com os seus companheiros de Bayern de Munique que vai jogar no PSG na próxima temporada. O colombiano não está nos planos de Zinedine Zidane para a próxima temporada. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Saem hoje os dados de abril do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país. Em março ficou em 0,75% acima dos 0,43% de fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Há menos de 2 meses para o fim do prazo, cerca de 2,34 milhões de trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos não sacaram o abono salarial ano base de 2017. O prazo para a retirada acaba em 28 de junho. Quem não tiver feito o saque perderá o direito ao benefício. Bancos do Brasil e Bradesco ameaçam fechar a conta de clientes envolvidos na Lava Jato. A justificativa das instituições financeiras aos clientes é que seguem ordem de compliance. Compliance quer dizer agir de acordo com a regra.
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira que a liberação de saques de PIS e PASEP deve injetar mais de 20 bilhões na economia e beneficiar cerca de 14 milhões de pessoas. A medida, segundo ele, será anunciada nos próximos dias. O dinheiro, informou o secretário, poderá ser usado livremente pelos beneficiários. De acordo com Rodrigues, esta é apenas uma das várias medidas que serão lançadas para reaquecer a economia. Outra medida é o plano de ajuda aos estados, que prevê 40 bilhões nos próximos 4 anos. O governo Bolsonaro lança hoje uma nova edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as atualizações antecipadas estão a inclusão da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Outra medida define a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Haverá também versão do ECA em braille. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, ligada ao Ministério da Educação, informou que 3.474 bolsas de pesquisa serão suspensas. Para a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a medida pode afetar pesquisas e impedir a retomada do crescimento do país. Esses cortes ferem de morte o ensino superior, a pós-graduação e a ciência nacional. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira validar o decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer em 2017. Com a decisão, volta a valer o decreto daquele ano que reduziu o tempo de cumprimento das penas a condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como os de colarinho branco. Entre os presos da Operação Lava Jato, pelo menos um preencheu os requisitos para obter o indulto no fim de 2017. O ex-deputado Luiz Argolo, do ex-SD e ex-PP, que está em liberdade condicional. A comissão externa da Câmara, criada para acompanhar os desdobramentos da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, aprovou o relatório final com 9 propostas de leis para intensificar a fiscalização a mineradoras e aumentar impostos de produtos de mineração. Entre as propostas está uma que acaba com a isenção tributária para atividades minerais e produtos primários de minerais metálicos previstos na chamada Lei Candir. Michel Temer, de 78 anos, passa a noite numa sala de reunião do 9º andar do prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele se apresentou ontem para cumprir prisão após revogação de seu habeas corpus. O ex-presidente está a poucos metros do gabinete do superintendente. É um espaço com cerca de 20 metros quadrados. A sala não tem banheiro e o mais próximo com chuveiro quente fica no fim do corredor a 3 metros de distância. Na noite de ontem, assessores de Temer providenciaram um jantar para ele. Mas hoje ele deve receber a quentinha da carceragem. O coronel Lima, amigo do ex-presidente, está no presídio militar Romão Gomes, na Vila Albertina, na zona norte de São Paulo. O desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional em 2 pastas, Integração Nacional e Cidades, o governo construiu alianças para nomear os titulares. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro passaram a sondar o secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, para o futuro Ministério das Cidades. Para o futuro Ministério da Integração Nacional, o porta-voz da presidência, Otávio Rigo Barros, adiantou que o titular será o atual ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Comissão do Congresso aprovou transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça, cujo titular é Sérgio Moro, para o Ministério da Economia. A mudança, porém, ainda tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. Como a decisão pode ser revertida, o governo minimiza a derrota e entende que pode manter o órgão sob a gestão de Moro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira esperar que os plenários da Câmara e do Senado revertam a decisão. O texto a ser aprovado será enviado para o Senado e posteriormente para a sanção presidencial. Jeff Bezos, dono da Amazon, disse nesta quinta-feira que vai enviar uma missão à Lua. O empresário apresentou o módulo lunar Blue Moon em evento realizado em Washington. Bezos afirmou que sua empresa espacial, a Blue Origin, vai enviar o módulo do tamanho de uma pequena casa capaz de transportar 4 sondas exploradoras para a exploração fora da Terra. Um terremoto de magnitude 6,3 graus sacudiu nesta sexta-feira o sudoeste do Japão, sem que as autoridades do país tenham ativado o alerta de tsunami, nem tenham informado danos significativos naquela região. O sismo foi registrado às 8h48, 20 quilômetros de profundidade, em frente à costa leste da ilha meridional de Kyushu, segundo a agência meteorológica do Japão. Em várias cidades da província de Miyazaki, o terremoto alcançou o nível 5 na escala japonesa de no máximo 7. O terremoto provocou interrupções e atrasos nas linhas ferroviárias locais, segundo a operadora JR Kyushu, enquanto a agência local Kyodo relatou possíveis atrasos nos voos dos aeroportos de Miyazaki, Kumamoto e Kagoshima. Ativistas favoráveis ao regime de Nicolás Maduro ocupam a embaixada da Venezuela em Washington, Estados Unidos, há cerca de um mês. O objetivo do grupo é impedir a entrada da equipe
equipe indicada por Juan Guaidó, reconhecido pelos Estados Unidos como presidente venezuelano interino. A empresa de eletricidade de Washington cortou o fornecimento de energia elétrica para tentar forçar uma saída dos ativistas. Além disso, venezuelanos moradores da capital norte-americana impedem que os manifestantes pró-Maduro entrem com mantimentos. Alguns ativistas foram presos ao tentar jogar comida para dentro de uma janela na embaixada. Houve tumulto e briga do lado de fora da sede. O governo de Nicolás Maduro autorizou e pediu que os ativistas do chamado coletivo para a proteção da embaixada ocupassem a embaixada. De acordo com a agência Associated Press, porém, nenhum dos manifestantes pró-chavismo é venezuelano. Juan Guaidó denuncia Nicolás Maduro por tentar golpe no parlamento e convoca novos protestos. Após a prisão do vice-presidente da Assembleia Nacional, Guaidó afirmou dar como certo a prisão dele mesmo e de outros deputados. 3 deputados que tiveram suas prisões decretadas fugiram para embaixadas. O governo dos Estados Unidos adotou nesta sexta-feira novas tarifas punitivas aos produtos chineses, apesar do prosseguimento das negociações comerciais, o que provocou uma resposta imediata da China, que prometeu medidas de represália. A China lamenta profundamente não terá outra opção a não ser adotar as necessárias medidas de represália, afirmou o Ministério Chinês do Comércio pouco depois da meia-noite em Washington, quando a administração americana oficialmente levou de 10% para 25% das tarifas sobre 200 bilhões de dólares de exportações chinesas para os Estados Unidos. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou o exercício de ataque de longo alcance, informou a agência de notícias estatal Pyongyang nesta sexta-feira, horas após a Coreia do Sul revelar o lançamento de mísseis norte-coreanos de curto alcance. No posto de comando, o líder supremo Kim Jong-un foi informado sobre um plano de exercício de ataque de vários meios de longo e deu a ordem para a realização da simulação, segundo a KCNA. Destaques de capa nos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro pede a deputados do PSL solução para aprovar a medida provisória da reforma administrativa. A Folha de São Paulo. Maia adia votação de medida provisória e põe em risco a estrutura do governo Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Moro diz que a articulação do governo para manter a COAF não foi bem sucedida. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça permite que Michel Temer cumpra prisão em São Paulo. Valor econômico. Brumadinho custa 19 bilhões a Vale, que tem prejuízo de 6,4 bilhões no trimestre. Estado de Minas. Polícia Civil cumpre mandados contra desvio de 30 milhões do Banco do Brasil. Jornal do Comércio no Recife. Governadores do Nordeste pedem revisão de bloqueio nas universidades. Fortaleza Diário do Nordeste. Assembleia aprova a liberação de bebida alcoólica nos estádios cearenses. Porto Alegre, 0 hora. Mudanças nos saques e rendimentos do FGTS precisam de cautela, dizem especialistas. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. O comércio cresce, mas fica abaixo de 2018. Em tempo. Moro pede COAF, que combate a corrupção. A crítica. Violência, trabalhador torturado em posto de gasolina. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Baldino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.